Boa noite, prezados alunos. Hoje nós teremos a nossa segunda aula, essa aula correndo de forma assíncrona, como eu mencionei para vocês na aula de quarta-feira. Bom, hoje nós vamos falar de juros simples, finalizando a conversa da aula passada, onde nós falamos alguns conceitos gerais e falamos um pouco sobre os regimes de capitalização, inclusive o regime de capitalização simples. Bom, os juros simples nós temos que lembrar que são caracterizados justamente porque a incidência da taxa de juros ocorre sempre sobre o valor principal e não sobre o valor acumulado com juros. Então, aqueles juros que são obtidos a cada período, eles não são levados em consideração para o cálculo do próximo juros. Então, não se leva juros sobre juros nessa modalidade. Bom, a gente sabe que a taxa de juros, quando você multiplica essa taxa de juros pelo período, você vai obter exatamente uma porcentagem, olhando essa taxa aí como sendo uma porcentagem, que é representativa sobre o capital referenciando aos juros. Isto é, a parte do capital que se refere aos juros representa por esse símbolo I vezes N, essa porcentagem ou este valor unitário, quando nós olhamos o I, que é uma taxa percentual, como sendo uma taxa unitária. Então, essa quantidade ela está associada ao valor dos juros. Bom, o capital ele representa toda a quantia, então tem um referencial de 100%, olhando como taxa unitária, valor 1. Então aqui a gente monta uma relação que ela é proporcional. Os juros ele é obtido proporcionalmente ao capital. Então você tem pela regra de 3 que juros é capital vezes a taxa vezes o período. E essa é a forma que nós vamos utilizar, que ela está sendo apresentada bem aqui, onde é a maneira de se calcular os juros. Então, J vai referenciar a juros em unidade monetária. O capital é o nosso valor principal, sempre lembrando que o capital é aquela quantia que eu interpreto como sendo o que eu tomo emprestado ou o que eu empresto. E também em unidade monetária, a taxa de juros ela sempre será expressa na sua forma unitária, isto é, eu tenho que transformar quando essa taxa de juros estiver na forma percentual para a forma unitária, e N é o período, que é o nosso prazo. Bom, como essa fórmula é oriunda de uma regra de 3, qualquer conhecimento de 3 dos valores das variáveis que compõem essa fórmula, que são 4 variáveis, que é o J, o C, o I e o N, nós podemos obter o outro valor. Por exemplo, o capital ele é obtido como J sobre I vezes N, isto é, isolo o capital e passo dividindo I vezes N. A taxa de juros é os juros dividido pelo capital vezes o período, e o período ele é os juros dividido pelo capital vezes a taxa de juros. Então nós temos essas outras três fórmulas que são consequências imediatas dessa escrita. Além disto, um determinado capital, quando aplicado a uma taxa periódica de juro por um determinado tempo, ele produz um valor acumulado. A esse valor acumulado, nós damos o nome de montante. Então, montante é o valor acumulado que será identificado pela letra M. Esse valor acumulado indica para nós que o montante é o valor do capital acumulado com juros, capital mais juros. Em alguns livros, inclusive no livro do Puccini, ele usa o nome valor futuro para este montante e o identifica pela letra FV. Então, que vem de Future Value, para indicar o montante. Então, algebricamente, nós temos que montante sendo capital mais juros, nós temos essa expressão, e quando eu lembro que os juros ele é capital vezes a taxa vezes o período,
nós obtemos essa fórmula daqui. Ou seja, colocamos o capital em evidência e fica dentro do parêntese 1 mais a taxa vezes o período. Então, é uma expressão que nós até discutimos na última aula, onde essa expressão ela nos dá uma fórmula que lembra para nós uma equação reduzida da reta, onde quem faz o papel do coeficiente angular é justamente o capital vezes a taxa. Lembrando que o comportamento do juros simples ele tem um comportamento como uma progressão aritmética. Esse coeficiente angular vezes a taxa é justamente a razão da progressão aritmética. Bem, então vamos fazer alguns exemplos sobre esses dois assuntos. Antes de exemplificar, relembrando que o capital, que também é o valor principal, que em alguns livros ele recebe o nome de valor presente, identificado pela letra PV, isso principalmente no livro do Puccini, que vem de Present Value. Ele é dado como sendo a razão entre o montante e o número 1 mais a taxa de juros vezes o período. Então, é justamente você isolar a variável C nessa expressão que nós obtemos no último slide. Então, quando eu isolo a variável C, eu obtenho que o C é M do montante dividido por essa expressão que está aqui dentro do parênteses, que é justamente o coeficiente que aparece aqui embaixo. Esse termo que aparece no denominador, que aqui foi grifado de vermelho, ele representa para nós o fator de capitalização do juros simples. Ao multiplicar o capital por este fator, corrige-se o valor para uma data futura que é determinada montante. Lembra que nós discutimos na aula de quarta-feira que a ideia dos juros é justamente fazer uma correção daquela quantia que hoje vale uma certa quantia C, para que no futuro, com o valor do tempo, o valor do dinheiro no tempo, ela seja corrigida para o montante. Então, esse 1 mais I vezes N indica um fator de capitalização que faz a correção, ou seja, ele dá o valor do dinheiro no tempo. O inverso deste número, que é justamente 1 sobre 1 mais I vezes N, é o fator de atualização. Ao se aplicar o fator sobre um valor expresso em uma data futura, apura-se o seu equivalente numa data atual de momento. Isto é, se eu sei, por exemplo, quanto que eu pagarei no futuro, quando eu multiplico este valor futuro por esse fator, eu obtenho o valor presente. Então, seria future value multiplicado por este fator de atualização, obtenho present value. Bom, isso na linguagem do Puccini nos diz que o present value igual a future value dividido por 1 mais I vezes N. Bem, então vamos para as aplicações dessas teorias discutidas aqui. Primeiro exemplo. Um negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Ao final deste período, calculou em 270 mil o total dos juros incorridos na operação, determinar o valor do empréstimo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma informação de 6% ao mês, que indica para nós a taxa de juros, que é o I, 6% ao mês também simbolizado por A.M. Nós temos um período de 9 meses. Esse período de 9 meses está com uma unidade temporal que condiz com a taxa de juros. Isso quer dizer que não existe a necessidade de fazer alguma correção.
E nós temos uma informação dos juros que foram calculados durante este tempo, que são de 270 mil nesta unidade monetária. Então, a quantidade de juros equivale a 270 mil. Bom, nós queremos justamente o capital. É o que nós estamos interessados. Bom, tendo todos estes valores, agora é somente nós substituímos na forma para obter o capital. Lembrando que da forma de juros simples você obtém várias expressões que te dá o capital, várias expressões para calcular qualquer uma das variáveis, e a que te dá o capital é juros dividido pela taxa vezes o período. Então vai ficar 270 mil sobre o 6%, ele vem em forma unitária, que é 0,06, vezes o período, que é 9. Então, nós estamos tendo 270 mil dividido por 0,54 e 270 mil dividido por 0,54, perdão, vai dar 500 mil. Então, o capital que nós encontramos nesta unidade monetária, para este exemplo, é de 500 mil. Então, bem tranquilo, sem muita dificuldade, juros simples é bem simples mesmo. Bom, vamos para o segundo exemplo. Uma dívida de 900 mil irá vencer em 4 meses. O credor está oferecendo um desconto de 7% ao mês, caso o devedor deseje antecipar o pagamento para hoje. Calcular o valor que o devedor pagaria caso antecipasse a liquidação da dívida. Considere que o regime adotado é o de capitalização simples. Bom, então, esse valor que aparece no enunciado de 900 mil está indicando para nós um montante, que já é um valor acumulado com juros. Então, nosso M do montante, ele é de 900 mil. Bom, o período considerável para a nossa situação é justamente 4 meses, que é o que nós estamos interessados em antecipar até o vencimento da dívida. Então, período de 4 meses. Bom, e nós sabemos que a taxa de juros aqui, que é justamente uma taxa de desconto, equivale a de 7% ao mês. É oferecida uma taxa de desconto. 7% indica para nós o 0,07 como valor unitário. O que nós queremos justamente descobrir seria qual é esta quantidade que daqui 4 meses gera 900 mil de montante, segundo essa taxa de juros, aqui que é uma taxa de desconto, de 7% ao mês. Então, nós queremos o capital. Aqui nós vamos usar aquela relação entre o present value e o future value, que o livro do Puccini adota. E lá nós destacamos que o capital, ele é o montante dividido por 1 mais I vezes N. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar o montante e multiplicar por este número. 1 mais I vezes N. Coloquei dessa forma, só para referenciar que esse camarada aqui, ele é o fator de atualização. Ou seja, ele vai atualizar este montante para este capital no passado. Bom, então vamos lá. Então, o capital ele vai ser 900 mil
900 mil eu vou estar dividindo por 1, dividindo por 1 mais 0,07 vezes 4. Então, 0,07 vezes 4 dá 0,28. Então, vai ficar 900 mil dividido por 1 mais 0,28, que é 1,28. E quando nós fazemos essa divisão, nós obtemos aproximadamente 703.125. Isso na unidade monetária do problema. Então, o capital que gera um montante de 900 mil depois de 4 meses, considerando uma taxa de juros de 7%, ou podemos olhar esse desconto como sendo uma taxa de juros, nós estamos voltando no passado, mas de tal forma que se na data atual que eu estou, eu migrar de novo para o futuro, eu tenho esse valor de 900 mil. Então, o capital que o faz isso é um capital de 703.125. Bem, então finalizamos a aula aqui. Eu vou deixar uma atividade no Cresson para que vocês façam e também uma lista de chamada também pelo Cresson para que vocês assinem. Então, tenham um bom final de semana. Nos encontramos na quarta-feira. Até mais. Thank you.